Meus amigos, depois de termos apresentado nos dois últimos vídeos a escalada da educação da pré-história até a era contemporânea, chegou o momento de abordar a evolução da educação no Brasil ao longo da história e os requisitos para o seu desenvolvimento. Para alcançar este nosso objetivo, nós analisamos 3 artigos. Ou melhor, nós analisamos 2 artigos e um livro. Analisamos o artigo As Origens da Educação no Brasil, da Hegemonia Católica às Primeiras Tentativas de Organização do Ensino, que é um artigo elaborado por Marcos Marques Oliveira e que está disponível no site cielo.br. O segundo artigo que analisamos trata-se da história da educação brasileira, da colônia ao século XX, que foi elaborado por Amarílio Ferreira Júnior e que está disponível no site disciplinas.usp.br. E o livro que nós também analisamos, visando a nossa apresentação, diz respeito ao livro de nossa autoria, que tem como título A Revolução da Educação Necessária ao Brasil na Era Contemporânea, que foi publicado pela editora CRV de Curitiba em 2023. Inicialmente, nós vamos analisar o texto do artigo As Origens da Evolução no Brasil, da Hegemonia Católica às Primeiras Tentativas de Organização do Ensino, de autoria de Marcos Marques de Oliveira. Desta análise, nós constatamos o seguinte, que a história da educação no Brasil começa como o projeto de colonização de Portugal, que contou com a decisiva contribuição da Igreja Católica, através da Companhia de Jesus, isto é, dos jesuítas. A proposta pedagógica dos jesuítas teve papel fundamental para que o projeto de colonização portuguesa pudesse ir de 1500 até a independência do Brasil em 1822. O ensino foi um dos principais instrumentos de dominação colonial de Portugal, cuja função foi delimitada pelo sistema disciplinar educacional, fundamentado por uma rígida estrutura pedagógica imposta pelos jesuítas. Os jesuítas estiveram à frente do projeto educacional desde o primeiro momento das ações de Portugal no Brasil, que teve início no século XVI. No período colonial, que vai de 1500 até 1822, é possível perceber a diferença entre o projeto de colonização português do projeto de colonização espanhol. Enquanto a Espanha abriu universidades em suas colônias, desde o início da sua colonização, Portugal demorou 3 séculos, ou seja, 300 anos, para abrir uma universidade no Brasil, que só ocorreu com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. De 1500 até o século XIX, ou seja, até o fim do Império, quer dizer, considerando o período colonial e o período imperial no Brasil, ou seja, de 1500 até o século XIX, a educação brasileira voltou-se exclusivamente à formação das camadas superiores da sociedade, no intuito de prepará-las para as atividades político-burocráticas e das profissões liberais, quase sempre a cargo ou sob a influência da iniciativa privada religiosa. Da mesma forma que a Igreja Católica
exerceu o monopólio da educação na Idade Média, este monopólio da educação também se aplicou aqui no Brasil, desde 1500 até 1822. Após a independência do Brasil de Portugal, durante o período imperial do Brasil, o poder central comandado de 1826 a 1889 por Dom Pedro II encarregou-se do ensino superior em todo o país. E os demais níveis ficaram a cargo das províncias, com exceção do Colégio Pedro II, nomeado em homenagem ao nosso segundo governante imperial. Colégio este que deveria servir de modelo às escolas provinciais. A carência de recursos e a falta de interesse das elites regionais impediram a organização de uma rede eficiente de escolas. No balanço final, o ensino secundário foi assumido, em geral, pela iniciativa particular, especialmente pela Igreja Católica. O ensino primário, novamente, ficou abandonado. Ao final do Império, o quadro geral do ensino era bastante precário no Brasil, com poucas escolas primárias, com 250 mil alunos, para um país com cerca de 14 milhões de habitantes, dos quais 85% eram analfabetos. A relação umbilical entre a Igreja Católica e o poder colonial português foi mantido no Brasil mesmo após a sua independência ocorrida em 1822, durante o período imperial, e chegou ao fim com a proclamação da República, quando houve o divórcio oficial entre a Igreja e o Estado. O catolicismo, até então detentor do monopólio no campo educacional, sofreu um duro golpe, com a laicização que se instaurou na sociedade brasileira através do movimento liberal, e que ganhou corpo no cenário nacional com a proclamação da República em 1889. Na transição entre o período imperial e a República no Brasil, com a adesão de parte da elite intelectual aos ideais do liberalismo burguês, é atribuída à educação a tarefa heróica de promover a construção da sociedade brasileira em novas bases. Isso é o que se considerava nessa fase de transição entre o Império e a República. A primeira Constituição da República, de 1891, institui o sistema federativo de governo e, consequentemente, a descentralização do ensino. Foi reservado à União o direito de criar instituições de ensino superior e secundário nos estados, e prover a instrução secundária no Distrito Federal. Então, repetindo, foi reservado à União, o governo federal, o direito de criar instituições de ensino superior e ensino secundário nos estados, e prover a instrução secundária no Distrito Federal. Aos estados, por sua vez, competia prover e legislar sobre a educação primária, além do ensino profissional, que compreendia, na época, as escolas normais de nível médio para as mulheres e as escolas técnicas para os homens. Ao nível das políticas públicas, houve várias tentativas de reforma educacional por parte do governo central, republicano. Todas essas reformas acabaram por perpetuar o modelo educacional herdado do período colonial. Somente a demanda para ampliação da oferta de ensino de elite, ou seja, o médio e o superior, as classes médias em ascensão, foi atendido pela União. Enquanto isso, em nível internacional, despontava uma nova dimensão do ideário liberal que irá se expressar na pedagogia
pragmática da escola nova. Nós, inclusive, falamos sobre isso no último vídeo, quando abordamos a evolução da educação do século XVIII até a era contemporânea. Essa pedagogia pragmática da escola nova era baseada no pensamento do norte-americano John Dewey, que propõe um modelo escolar de cunho reformista. O pensamento da escola nova foi assimilado por vários educadores brasileiros, entre eles o grande educador Anísio Teixeira, consolidando-se uma ideologia educacional que influenciará o desenvolvimento do ensino no Brasil. O primeiro documento de expressão dessa ideologia é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, que buscava superar as tentativas parciais de reforma até então efetuadas e imprimir uma direção única, clara e definitiva do movimento de renovação da educação nacional. Para tanto, baseado no direito individual, a educação determinava que o Estado, representante da coletividade, assumisse as responsabilidades da organização do ensino, com a tarefa de tornar a escola acessível em todos os seus graus aos cidadãos mantidos em condições de inferioridade econômica. Os autores do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova tinham como ideal um sistema de ensino em que a educação popular de massas e a formação especializada apareceriam como complementares. Assim, à exceção da Igreja Católica, que se opunha ao ensino laico e ao monopólio estatal preconizado pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, a ditadura do Estado Novo, que se inicia em 1937, incorporou o ideário e a retórica da Escola Nova. Na esfera educacional, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, na visão da Igreja, representava o fortalecimento dos ideais da Escola Nova, que com a defesa do ensino laico e da escola pública, colocava em risco a hegemonia da Igreja Católica na área do ensino no Brasil. Mas logo, a Igreja Católica não tardaria em encontrar o seu espaço. Depois de 40 anos, o ensino religioso voltou a ser permitido nas escolas públicas, dando provas de que o Estado laico brasileiro era uma falácia. Nas décadas de 1930 e 1940, não se concretizaram plenamente os objetivos propostos pelos pioneiros da Escola Nova, porque foi preservada a tradicional estrutura dualista, elitista e acadêmica do ensino brasileiro. A crescente necessidade por mão de obra rápida e barata, imposta pelo processo de industrialização do Brasil, desencadeado pelo governo Getúlio Vargas, na década de 1930, impuseram novas exigências por qualificação profissional técnica. A saída encontrada pela burguesia industrial nascente no Brasil, foi a criação de um sistema de instituições de instrução técnica, desvinculadas do Ministério da Educação, cujo objetivo exclusivo era atender aos interesses dos sindicatos patronais por trabalhadores minimamente qualificados, tal como foi o caso da criação do SENAI, em 1942, e do SENAC, em 1946. As elites econômicas e políticas que dirigiram a transição da sociedade agrícola para a urbana industrial, nesse período, de 1930 a 1940, não foram capazes de criar uma escola de Estado, laica, pública e única para todos, concebida por meio de um projeto pedagógico que reunisse educação geral com formação tecnológica voltada para o mundo do trabalho. Então, estas foram as conclusões
da abordagem que fizemos, meus amigos, do artigo. Esta é uma síntese do que foi apresentado no artigo As Origens da Educação no Brasil, da Hegemonia Católica, as primeiras tentativas de organização do ensino, de autoria de Marcos Marques de Oliveira. Agora nós vamos analisar o segundo artigo, que foi elaborado por Amarílio Ferreira Júnior, que tem como título A História da Educação Brasileira, da Colônia ao Século XX. E aí, nesta análise, observe que, quando analisamos o artigo anterior, nós analisamos até a década ou seja, desde a colônia até a década de 40 do século XX. A nossa abordagem a partir desse momento vai começar a partir da década de 40, mais especificamente em 1948, quando o ministro da Educação, Clemente Mariani, enviou o projeto de lei ao Congresso Nacional de caráter laicista liberal. Ou seja, era uma educação sem a participação religiosa. A Igreja Católica e setores conservadores da sociedade reagiram contra o projeto Mariani e passaram a fazer pressão para que a matéria não fosse aprovada na Câmara dos Deputados. Os defensores da escola pública e laica passaram então a se mobilizar em âmbito nacional e desencadearam a campanha em defesa da escola pública, que culminou em 1958 com a publicação do Manifesto dos Educadores. O Manifesto de 1959, como ficou conhecido, fazia uma veemente defesa da escola de Estado, pública e laica, ou seja, sem interferência religiosa, como a única instituição de ensino capaz de superar as mazelas da educação nacional e de ajudar a produzir o progresso científico e técnico necessário para o desenvolvimento econômico da sociedade brasileira. A primeira lei de diretriz e base da educação brasileira, da história da educação brasileira, foi aprovada depois de 13 anos de muita discussão, de muita disputa ideológica, em dezembro de 1961. Isso depois de 13 anos de longa disputa ideológica. E entrou em vigor no ano seguinte, em 1962. Além da institucionalização do Conselho Federal de Educação, do fim da discriminação entre a educação propedêutica, que busca fornecer fundamentos sobre determinado conhecimento de forma mais generalista, e a profissional, e da elaboração periódica do Plano Nacional de Educação, manteve intacta a estrutura dos diferentes graus e ramos da educação nacional existentes. Eu quero dizer o seguinte, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, apesar de ter criado o Conselho Federal de Educação e de ter ter proposto a elaboração periódica do Plano Nacional de Educação, manteve intacta a estrutura dos diferentes graus e ramos da educação nacional existentes. A LDB/61 estava, portanto, muito aquém das demandas educacionais geradas pelas contradições modernizadoras da lógica capitalista imposta à sociedade brasileira a partir de 1930. É importante observar que 1930 representou um divisor de águas entre o Brasil agrário e o Brasil industrial. Então, as exigências com relação à educação passavam a ser maiores. E a LDB não estava respondendo a essa necessidade imposta pelo desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Porque mantinha, em essência, a estrutura do ensino herdada das leis orgânicas aprovadas durante o Estado Novo, não rompendo um binômio
do elitismo e da exclusão social que se manifestava na educação brasileira desde o período colonial. A LDB de 1961, portanto, meus amigos, possibilitou também outro absurdo: a coabitação da escola pública e da particular. O Sistema Nacional de Ensino dual, público e privado, engendrou uma nova fase no binômio baseado no elitismo e na exclusão educacional. A partir de então, a escolaridade dos filhos das elites passou, grosso modo, a ter educação básica nas escolas particulares de excelente qualidade de ensino, cujas mensalidades são até hoje elevadíssimas para os padrões da grande maioria da população brasileira. E a escola pública foi destinada para os filhos das massas populares. Os primeiros têm acesso às melhores universidades públicas. Já os segundos mal concluem a educação obrigatória hoje de 9 anos e são forçados a ingressar no mundo do trabalho com ou sem instrução profissional técnica. Ou seja, os velhos e bons cursos superiores públicos de Direito, Medicina e Engenharia continuam sendo privativos dos filhos das elites econômicas e políticas que secularmente governam o Brasil. Esta situação educacional vigente no Brasil na segunda metade do século XX teve em Paulo Freire um crítico contundente. Isso explica, meus amigos, por que Paulo Freire é o educador brasileiro mais odiado pelas elites retrógradas de nosso país. Em 1961, Paulo Freire afirmava que a sociedade brasileira não havia resolvido as duas dimensões básicas de qualquer sistema nacional de educação, isto é, a expansão quantitativa da escola pública, obrigatória para todas as crianças em idade escolar, e a qualidade dos conhecimentos escolares que eram oferecidos às crianças. Pior ainda, segundo Paulo Freire, no âmbito das poucas escolas existentes, prevalecia uma concepção de ensino-aprendizagem baseada em conteúdos pedagógicos que estavam totalmente dissociados da realidade socioeconômica concreta vivida pela sociedade brasileira de então. Paulo Freire desenvolveu sua pedagogia do oprimido, é uma das obras dele. Para ele, a transição de uma sociedade fechada, agrária, para uma sociedade aberta, urbano-industrial, demandava necessariamente a erradicação do analfabetismo, pois a condição de existência do analfabeto implicava a manifestação de uma consciência ingênua em relação ao mundo circundante e, por conseguinte, reprodutora do velho status quo social agrário. Para Paulo Freire era, portanto, necessário libertar o homem que vivia preso na sociedade fechada por meio do acesso ao conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. A consciência crítica transitiva, alcançada por meio do conhecimento, tornaria possível viabilizar a sociedade aberta, isto é, a sociedade democrática. Assim, consciência crítica e sociedade democrática se constituiriam nas duas condições fundamentais para que o homem fosse o sujeito ativo de sua própria história. Em síntese, a conjugação da liberdade possibilitada pela sociedade aberta com o fazer histórico consciente humanizaria o próprio homem. Mas a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica, segundo Paulo Freire, não ocorreria naturalmente, mas sim mediante o trabalho desenvolvido no âmbito da educação. Nesse sentido, compreende-se o caráter político do seu método de alfabetização, tal como podemos ler da sua obra Educação como Prática da Liberdade. O método de alfabetização criado por Paulo Freire estava baseado nos chamados 20 círculos de cultura popular. Estes círculos reuniam, por exemplo, os adultos de uma determinada comunidade rural e processavam um amplo debate sobre suas condições de vida, de trabalho e dos elementos culturais que se manifestavam no cotidiano daquela população.
Assim, com base nas histórias contadas pelos próprios moradores da comunidade, o educador ia recolhendo ao longo das discussões as palavras mais significativas e representativas da cultura local. E era esse vocabulário popular que servia de referência para a conquista da linguagem escrita por parte dos alfabetizandos. Portanto, as palavras geradoras de uso corrente na linguagem usada no dia a dia das pessoas eram carregadas de experiências culturais vividas pelos próprios sujeitos no processo de aprendizagem do idioma falado. O método Paulo Freire, meus amigos, de alfabetização assustava os segmentos reacionários da sociedade brasileira, como assusta ainda hoje. Ao contrário da concepção dominante na sociedade defendida pelas elites que propugnavam a domesticação do povo através da educação, a pedagogia do oprimido proposta por Paulo Freire defendia a educação do povo como a verdadeira prática da liberdade. Pode-se afirmar que o método Paulo Freire de alfabetização, nascido genuinamente das condições históricas brasileiras, abortado pelo golpe de Estado de 1964, pode ser classificado como a mais radical das iniciativas educacionais do século XX. Em todo o mundo. E isso é reconhecido mundialmente. Enquanto Paulo Freire é reconhecido mundialmente como o grande expoente da educação, ele é o educador mais combatido pelas elites retrógradas reacionárias do Brasil. O golpe de Estado de 1964 representa a mudança institucional mais grave da história do Brasil, ocorrida na segunda metade do século XX. Ela mudou radicalmente o curso do processo político de redemocratização do país, que vivia desde 1945. A ditadura militar, com as duas reformas de 1968 e 1971, subordinou a política educacional à lógica econômica de modernização acelerada da sociedade brasileira, impondo o discurso unilateral de que o único papel a ser desempenhado pela educação era o de maximizar a produtividade do produto interno bruto, independentemente da distribuição da renda nacional. Assim, na mesma proporção em que os golpistas de 1964 iam suprimindo as liberdades políticas, os tecnocratas do governo propagavam a ideologia tecnicista como um sistema de ideias dogmaticamente organizado que servia para legitimar a unidade orgânica entre economia e educação. A política educacional do regime militar, baseada na ideologia tecnicista, redundou também em fracassos, já que a educação pretendida como um mecanismo de mudanças na formação da mão de obra integrada ao sistema produtivo, na realidade, manteve altos índices de analfabetismo e profissionais marginalizados e desempregados. A Universidade Pública Brasileira, por sua vez, padecia de 4 grandes problemas. Primeiro, a defasagem dos currículos e da qualificação do corpo docente, que era determinada pela figura do catedrático, cargo ocupado pelo professor titular. Segundo, pela precariedade da infraestrutura dos laboratórios de pesquisa e de ensino. Terceiro, pela existência de uma estrutura acadêmica que conferia ao sistema universitário uma característica autoritária. E quarto, o elitismo, pois era destinada para poucos. Os resultados das eleições diretas para governadores de estado em 1982 suscitaram projetos educacionais alternativos ao ensino tecnicista imposto pela ditadura militar, como o que ocorreu no Rio de Janeiro durante o governo de Leonel Brizola, que implementou os chamados CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública, que eram escolas de período integral. Nelas, os alunos permaneciam das 8 às 17 horas, sendo 7 horas destinadas às aulas e as outras ficavam divididas entre refeições, esporte, estudo dirigido e assistência médica. Alguns pontos deste rol de iniciativas destinadas a democratizar a escola pública brasileira sofreram críticas de setores conservadores, especialmente da imprensa reacionária, que resultaram em retrocesso com o fim dos chamados CIEPs.
Os projetos educacionais implantados pelas oposições na primeira metade da década de 1980, quando a ditadura militar chegava ao fim, resultaram basicamente da conjugação entre duas tendências pedagógicas. A corrente hegemônica era influenciada particularmente pelos pensamentos de Paulo Freire e Jean Piaget, e o resultado era uma pedagogia que combinava o construtivismo genético com a educação centrada no ativismo dos alunos. Em síntese, era uma espécie de escola nova, revigorada pedagogicamente. A outra estava representada pelas várias concepções educacionais derivadas do marxismo, principalmente aquelas formuladas pelo pensador italiano Antonio Gramsci, que formulou um modelo pedagógico que valorizava a atividade humana que interpreta e transforma a realidade. Sobre Gramsci que nós falamos no vídeo anterior, quando abordamos a escalada da educação da pré-história até a era contemporânea. Mas essas experiências educacionais adotadas de forma autônoma e de acordo com as correlações de forças que se estabeleceu entre as tendências pedagógicas existentes, estavam fadadas a ter vida curta, como de fato aconteceu. Com o fim da ditadura militar no Brasil, a última década do século XX ficou marcada pela adoção do modelo econômico neoliberal pelos governos Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, cujas diretrizes foram estabelecidas pelo Consenso de Washington. Isso significou a reforma do Estado brasileiro, a privatização de empresas estatais e o ajuste fiscal que prejudicou as políticas públicas, em particular a educação, pois permitiu o crescimento do setor privado, em detrimento do setor público, principalmente no âmbito do ensino superior. Hoje, por exemplo, 80% do ensino superior o ensino é prestado pelo setor privado. Enquanto na escola pública o ensino ficou ainda mais ineficiente. Situação esta que se mantém até hoje. Vinculados à tese da globalização, os pacotes educacionais emanados do centro capitalista para a periferia do sistema subtraíram a autonomia que o Brasil tinha de estruturar suas próprias políticas educacionais. O Brasil chegou ao final do século XX sem resolver o grande problema da escola pública, a qualidade do ensino, que oferece para as classes populares. Em 2000, por exemplo, eram mais de 30 milhões de alunos frequentando o ensino fundamental público. Desse contingente de crianças matriculadas no ensino obrigatório público de 8 anos, 3 milhões eram reprovadas e 27 milhões submetidas a um processo educacional degradante do ponto de vista do capital cultural clássico historicamente acumulado pela humanidade, pois o desempenho escolar em disciplinas como português e matemática indicavam o que alguns estudiosos denominam de formação intelectual indigente, e isso está comprovado nos exames do PISA, em que, de modo geral, os alunos brasileiros são avaliados entre os últimos. E essa situação coroa um século de reformas mal sucedidas e de políticas educacionais ineficientes. Assim, a educação pública brasileira gerou uma situação de segregação cultural e civil da maioria absoluta das crianças brasileiras de 7 a 14 anos. Agora, porém, a exclusão das classes populares já não se realizava pela ausência da escola, que era o que havia anteriormente, uma vez que estava resolvida a questão do acesso. Hoje, há a questão do acesso, mas a qualidade do ensino é péssima. Ela se manifesta pela permanência na própria escola, isto é, a escola de Estado não garante a aprendizagem efetiva dos conhecimentos essenciais exigidos pela sociedade brasileira. Pelo exposto, conclui-se que o Brasil chegou ao final do século XX. Depois do fim da ditadura militar e da promulgação da Constituição de 1988, sem ter conseguido resolver a questão da escola pública, para todos e com boa qualidade de ensino. A escola pública brasileira chegou ao final do século XX sem conseguir desempenhar o papel educacional que as sociedades republicanas desenvolvidas lhe conferiram a partir do século XIX, ou seja, de se constituir numa instituição de ensino cuja função principal
é gerar e transmitir os saberes fundamentais que possibilitam aos cidadãos enfrentarem os desafios culturais, científicos e tecnológicos criados pelo mundo contemporâneo. Portanto, ainda existe uma grande tarefa a ser resolvida pela sociedade brasileira contemporânea: a efetiva consolidação da escola de Estado, pública, laica, ou seja, sem influência religiosa e de qualidade para todos. A análise do livro, de nossa autoria, A Revolução da Educação Necessária ao Brasil na Era Contemporânea, permitiu constatar o seguinte: que na era contemporânea urge promover uma revolução no sistema de ensino e de educação do Brasil, que se tornou necessária porque a educação brasileira apresenta grandes fragilidades nos ensinos fundamental, médio e superior. O Plano Nacional de Educação do governo Dilma Rousseff, por exemplo, se transformou em mera carta de intenção, com 90% das metas não cumpridas, e a reforma do ensino médio do governo Michel Temer apresenta inúmeros retrocessos. Pode-se afirmar que o péssimo desempenho do sistema de educação do Brasil resulta, entre outros fatores, sobretudo, da insuficiência de investimentos na educação brasileira, quando comparado com os investimentos em educação dos melhores sistemas de educação do mundo. O gasto em educação por aluno no Brasil, por exemplo, só para comparação, corresponde a $3.000 por aluno no Brasil. O gasto em educação tem um valor ridiculamente baixo comparado com o de países como Estados Unidos, Suíça, Dinamarca, Suécia, entre outros, que investem maciçamente em educação até cerca de $15.000 por aluno. Se o Brasil quisesse se igualar aos países desenvolvidos em termos de gastos por aluno, ou seja, investimentos por aluno em educação, deveria mais do que quintuplicar seus gastos por aluno com o setor educacional. O Brasil investe 0,76% do PIB em educação, enquanto a Finlândia, que tem seu sistema de educação reconhecido mundialmente por ser o mais eficiente e qualificado desde a pré-escola até o ensino superior, investe cerca de 7,1% do seu PIB em um sistema de ensino de altíssima qualidade. O Brasil teria que praticamente aumentar de 9 vezes seus gastos em educação para se igualar à Finlândia. Os gastos com a educação no Brasil têm sido declinantes desde 2014. O orçamento do Ministério da Educação para a Educação Básica tem sido declinante de 2012 até 2020. O governo federal é um ente federado que participa muito pouco do investimento na educação brasileira. Enquanto, por exemplo, os municípios respondem por 42% dos investimentos em educação no Brasil, os estados por 40%, a União responde apenas por 18%. É preciso aumentar a participação do governo federal nos investimentos em educação em todos os níveis. Para o governo do Brasil realizar investimentos em educação, precisa reduzir seus encargos com o pagamento de juros e amortização da dívida pública, que compromete 50% do orçamento da União, comprometeram 50,8% do orçamento da União em 2021, enquanto destinou apenas 2,49% para a educação. Então é preciso reduzir os encargos do governo federal com o pagamento dos juros. E para isso é importante que haja uma renegociação com os credores, buscando alongar o pagamento dos juros da dívida pública. Para reduzir a dívida pública, é preciso que o governo federal reduza o déficit público, promovendo a redução dos gastos supérfluos e órgãos públicos desnecessários, aumentando a arrecadação de impostos com a taxação dos super ricos, promovendo o crescimento do PIB, com o governo federal exercendo um papel proativo na realização de investimentos, sobretudo em infraestrutura, entre as quais a educação. É preciso que haja um incentivo às exportações para que o governo federal, o país progrida, aumente o seu crescimento econômico e, finalmente, renegocie com seus credores da dívida pública o alongamento do pagamento dos juros, para o Estado brasileiro dispor de recursos para investimentos em vários setores, inclusive em educação. Resolvido o problema da insuficiência de recursos pelo governo federal,
o equacionamento e a solução do problema da dívida pública, e esse aqui é o gargalo que compromete o desenvolvimento do país, não apenas da educação, a revolução da educação no Brasil poderá ser desencadeada com o planejamento de um sistema de educação voltado para superar os problemas atuais e atender às necessidades do futuro, tendo como objetivo aumentar o número de unidades educacionais de qualidade e dispor de bons gestores, docentes e infraestrutura. Para que isto aconteça, é preciso aumentar a participação do setor público no ensino superior do país e restringir a participação do setor privado. Por quê? Porque ele apresenta baixa qualidade de ensino, altas taxas de evasão e alta relação aluno-professor. As salas de aula vivem entulhadas de aluno por professor, entre outros problemas. Para superar as fragilidades existentes no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior do Brasil, é preciso elevar os investimentos públicos em educação para fazer uma revolução na educação brasileira que contemple a adoção de políticas similares às adotadas pelos países que possuem os melhores sistemas de educação do mundo, como os da Finlândia, da França, da China, dos Estados Unidos, de Cuba, da Coreia do Sul e do Japão. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu teria a fazer sobre a evolução da educação do Brasil ao longo da história e os requisitos para o seu futuro desenvolvimento. Espero que tenha sido clara a nossa apresentação e finalizo deixando aqui meu abraço fraternal.